Quer parar de fumar mesmo? A primeira coisa é isso. Eu já peguei um monte de paciente assim que quis provar pra mim que o remédio não funcionava. É muito engraçado, a energia que gasta. Dinheiro, energia, energia tempo. Pra provar que a gente tá errado. Doutor, aquele adesivo não funcionou, esse remédio não dá conta de fazer. Eu falei, mas ninguém vai dar conta de fazer aquilo que você não quer. Vícios em geral, como é importante a psicoterapia. Porque se você precisa da nicotina para te trazer um alívio, é porque tem um vazio dentro de você que você, em vez de resolver ele, você está preenchendo com aquilo que não preenche. Então, é muito comum, para escapar, você vai ter que encher daquilo que importa e descobrir o que é isso, mapear. Extravasei no cigarro, tá brigando no cigarro, estressado no cigarro, peraí. Vamos preencher de sentido a vida para precisar menos de fumar ela. Aí, óbvio, né, a pessoa tem uma questão de dependência, uma questão química, para evitar que você faça um deslocamento da compulsão. Outro vício, né? Evitar que você engorde, porque deslocou para bala. Se eu tivesse para de fumar, eu tinha comido esses jujuba aqui já, entendeu? Aí, às vezes, a gente coloca ali para ensinar esse cérebro. Tem a castanha. Tem uma castanha. Vocês estão perdoados. Aí, assim, a gente coloca, às vezes, né, medicação e adesivo. Tem um remedinho, padrão ouro, que dá trabalho de achar aqui no Brasil. Mas, assim, medicação, vou dizer para vocês, é uns 30% a 40% do tratamento do tabagismo. Ajuda. Se a pessoa estiver muito determinada, ajuda. Agora, a mudança... Agora, arrumar dentro seu pensamento e eliminar os gatilhos de fora, amizades que fumam, ambientes. Tem gente que se for no cantinho do escritório, na hora o cérebro já capta aquilo, associa. Tomou um cafezinho, dá vontade de fumar. Então você vai ter que evitar isso. Abrir mão de algumas coisas. Dá vontade de fumar. Isso, prazeres que eles são engatilhados. Acoplados, né? Aí tem uma coisa muito simples que ajuda no finalzinho, na hora que você muda o ambiente. Que você tem a fase oral que fica comprometida. Eu falo pro paciente, olha, nem que for para lotar teu freezer, mas enche de gelo lá. Porque se você colocar uma pedrinha no gelo para estimular, aquele negócio que ela tá lá dentro, você pelo menos ajuda. E outra, já que o prazer de um café, de uma bebida, faz um gatilho do cigarro, tenha sempre uma pasta bem ruim, de uma parte de dente. Você passa aquilo na língua ali, ó, de modo que a hora que você fumar, você tira o reforço positivo, você tira o prazer daquilo. Claro que isso não resolve tudo, mas Ana, no finalzinho, assim, Alex, quando a pessoa tem que sair de 5 para 0 cigarros ao dia, esses detalhezinhos, fala, doutor do céu, acabei com as pastas lá, mas ó. E depois que fica uns 2 meses sem fumar, parece que a mente acomoda e não tem aquela fissura mais. E não deixar o gatilho daquelas situações que você sempre associava. Você tem que estar muito alerta no sentido de não se deixar fragilizar para esses momentos que o cérebro associa. O cigarro não pode ser muleta. Ninguém anda fumando, né? Não, e ninguém anda pela estrada da vida, ninguém corre de muleta, você manca. Então para de usar essa muleta e aprenda a andar. Um dia você não fumou, eu sempre tento lembrar isso, que a pessoa, mas você já conseguiu viver sem. Você já viveu vários anos, você não nasceu fumando. Verdade.